Olá, pessoas interessadas pela ciência, tudo bem? Hoje eu trouxe uma das aulas mais pedidas aqui do canal. O que esperar do estágio curricular em medicina nuclear? Eu já posso adiantar que se você gosta de pessoas, né, da interação com o paciente, da interação com outros profissionais, de aprender sempre coisas novas, né, intelectualmente, para a profissão ou pessoalmente, nos seus valores, esse estágio é para você, hein? Então, se você se interessou pelo assunto, vem comigo. Eu sou Letícia Lopes Santos, biomédica, imaginologista. Essa aula é para você. Vamos lá? Bom, então vamos relembrar o que é o exame de cintilografia. Ele é um exame com baixo detalhamento anatômico, contudo é um exame dinâmico, que permite a gente estudar o funcionamento de um órgão-alvo, através da injeção de um radiofármaco no paciente. Esse radiofármaco nada mais é, em termos bem gerais, que uma solução química acrescida de um radioisótopo. Uma vez injetado, esse paciente ficará irradiado e o radiofármaco vai circular no sistema sanguíneo do paciente, se endereçar ao órgão-alvo que a gente quer estudar. Nesse caso aqui, eu coloquei o coração. Então, ele vai se endereçar ao coração e vai cintilar. Por isso, o nome cintilografia, porque essa cintilação vai poder então ser captada em máquinas especiais sensíveis para isso, através das técnicas de SPECT, que é a tomografia computadorizada por emissão de único fóton, ou PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Esses nomes, eles dizem muito a respeito da física, né, da técnica em si. A gente não vai adentrar nesses detalhes agora, mas a gente pretende fazer um vídeo para explicar isso aqui também no canal. Mas então essas máquinas vão captar essa cintilação. E aí, a partir dessa captação, há um software, né, e vários cálculos por trás disso, e essa cintilação é convertida em imagens que, quando processadas, vão ficar com essa carinha aí, né, que está aparecendo para vocês nesse monitor. Quanto à segurança dos radiofármacos. Bom, as quantidades que são utilizadas de radiação, elas são muito pequenas, apenas o mínimo possível e necessário para a realização dos exames, né, e de cada um deles com um protocolo diferente e de acordo com o peso também de cada paciente. Então, esses radiofármacos são muitas vezes também chamados radiotraçadores, devido a essas quantidades traço de radiação. Além disso, eles possuem rápido tempo de eliminação do organismo, com curto período de meia-vida física e por isso são considerados muito seguros. No caso do tecnécio, que é responsável por mais de 90% dos exames de diagnóstico realizados, esse tempo de meia-vida é de 6 horas, o que garante uma baixa taxa de exposição para o paciente e uma rápida eliminação do organismo das pessoas. Além disso, eles não possuem efeito farmacológico. Então, isso significa que eles não causam analgesia ou não têm poder anti-inflamatório no caso do diagnóstico, né, gente? E aí, eles não tratando a doença de base do paciente, eles têm apenas a função de direcionar a radiação para o órgão-alvo do exame. E isso é muito vantajoso do ponto de vista de praticamente serem inexistentes os relatos de efeitos colaterais ou adversos em relação a radiofármacos, o que é uma grande vantagem frente a outros exames de imagem que utilizam contrastes, né, como o iodo, utilizado como contraste no caso da tomografia computadorizada, que tem muitos relatos de reações adversas e reações adversas graves, ou o gadolínio utilizado na ressonância magnética, que já tem um número bem menor de relatos, mas ainda assim ainda pode causar reações alérgicas. Além disso, eles podem ser utilizados junto a outros medicamentos. Isso é muito importante porque remédios para pressão, diabetes ou a própria quimioterapia de um paciente, por exemplo, que vai fazer um exame diagnóstico para saber a extensão da doença, procurar sobre o prognóstico,
ele pode ser realizado normalmente, porque o radiofármaco não vai interferir com essas outras medicações. Gente, eu coloquei aqui então para vocês uma lista com vários dos exames de medicina nuclear que a gente realiza na área clínica de maneira geral, sendo que os principais eu ilustrei aqui em cima, né, que são a cintilografia miocárdica, que é o carro-chefe da área clínica em medicina nuclear, que a gente tem muita demanda de pacientes, a cintilografia óssea, cerebral, renal, pulmonar e a linfocintilografia de mama. Então, no estágio em medicina nuclear, a gente tem a oportunidade de ver cada uma desses exames, não todos, né, os que estão escritos aqui, porque alguns deles são raros, como por exemplo a dacriocintilografia, que é um exame onde o radiofármaco é pingado no olho, como se fosse um colírio, mas que na verdade é para detectar obstruções no duto lacrimal. Enfim, tem algumas mais raras, outras mais comuns, e são todos muito interessantes. Então, vamos falar do estágio em si. O estágio, ele consiste na passagem deste aluno por alguns setores da clínica. Entre eles, certamente, o primeiro vai ser o setor de enfermagem. A gente vai explicar cada um desses setores mais à frente nessa apresentação, tá bom? Então, não se preocupem. Mas o setor de enfermagem é o primeiro que a gente tem contato com o paciente, com a questão da injeção. Também a gente passa pelo setor de radiofarmácia, onde a gente vai retirar as doses de radiação, vai fracionar. O setor de aquisição de imagens, que são as máquinas, e de processamento de imagens, que pode ser, em alguns lugares, na própria máquina, né? Já faz o processamento de imagem, ou num setor à parte, onde ficam os médicos nucleares. E na minha vez de fazer estágio, eu dei uma sorte de ter o setor de gestão na clínica onde oferecia esse estágio. Nem sempre isso é oferecido. E isso me ajudou também a decidir o tema da minha pós-graduação. Então foi muito legal, eu aprendi muita coisa e eu vou falar um pouquinho para vocês também, mesmo que vocês consigam em um lugar que não tem esse setor, porque para mim foi muito importante. Então vamos lá? Começando então pelo setor de enfermagem. Nesse setor é o que a gente mais tem contato com o paciente. Então eu aconselho que vocês aproveitem bastante essa interação, até porque na hora lá, né, das imagens nas máquinas, a gente não pode conversar. Então é uma das partes mais gostosas do estágio. Além disso, nesse setor a gente aprende, né, direitinho mesmo na prática a pegar um acesso sanguíneo se você ainda não fez um outro estágio, né, em biomedicina. E aí a gente começa com as atividades específicas, né, como a preparação dos medicamentos. Como é que é essa questão de medicamentos? Os medicamentos que a gente fala são, né, o acondicionamento do soro fisiológico nas seringas para todos os exames de cintilografia, o preparo de aminofilina, de piridamol, que são os medicamentos requeridos na etapa de estresse farmacológico, né, da cintilografia miocárdica, que é o principal exame de medicina nuclear de todas as clínicas, né, é o carro-chefe de alta demanda. Então, a gente vai fazer essa preparação desses medicamentos de acordo com as normas de segurança e higiene. Além disso, a gente verifica o preparo do paciente. O que é o preparo? São aquelas coisas que o paciente tem que fazer antes de chegar para realizar o seu exame. Então, por exemplo, no caso da cintilografia do miocárdio, o paciente tem que ficar 24 horas sem o consumo de cafeína, né? Então ele não pode comer bolo, refrigerante, chá, ou, né, beber o próprio café 24 horas antes do exame. Isso é avisado, né, obviamente, antes, né, na marcação do exame, mas é conferido, porque isso pode alterar o resultado do exame desse paciente. Nem todo exame de medicina nuclear exige um preparo, tá bom, gente? A gente vai ter uma aula só sobre as cintilografias, claro que uma aula falando um geralzão, mas vai ter, tá bom? Então, a gente também confere lá na enfermagem, né, a orientação de uma conduta de acordo com o exame. Então, após a injeção do radiofármaco, para cada tipo de cintilografia, a gente tem uma orientação.
Uma orientação que é comum a qualquer cintilografia e que, né, não faz mal nenhum, é após a realização das imagens, né, quando o paciente já está liberado, é legal a gente falar com o paciente para beber o máximo de água possível para que expulse aquele radiofármaco do organismo. No caso da cintilografia miocárdica, por exemplo, após a injeção, o paciente ainda tem que voltar para fazer a imagem, e essa imagem não é imediata, né? Ele espera em torno de 1h30, cerca de 1h30 para fazer essa imagem. E aí, nesse intervalo, ele tem que fazer um lanche gorduroso, porque o radiofármaco, ele é lipofílico. Então, por exemplo, no caso da cintilografia óssea, o paciente é aconselhado a tomar de 6 a 8 copos de água após a injeção, para depois voltar para fazer a imagem cerca de 3 a 4 horas após essa injeção. Então, cada exame tem um protocolo diferente e exige recomendações específicas. E aí a gente faz essa orientação ao paciente no setor da enfermagem após a injeção do radiofármaco. Além disso, na enfermagem a gente monitora e, como eu já expliquei, injeta os pacientes, tá? O que é monitorar os pacientes? É colocar eletrodos. Isso é feito, né, no caso da cintilografia miocárdica na etapa de estresse, que é acompanhado de um cardiologista e é feito um eletrocardiograma durante o exame. Então, eu coloquei esse esqueminha para vocês verem da colocação dos eletrodos no paciente. No setor da enfermagem, a gente tem um controle, né? Quando o paciente adentra o setor, a gente confere alguns dados pessoais antes de injetar o radiofármaco, para conferir qual é o exame, se é o exame certo mesmo, se a pessoa é a pessoa certa, porque pode acontecer, né? Erros, a gente nunca brinca com isso em saúde. Tudo isso garante rastreabilidade ao processo, né? Anotar, né? Tudo. A validade, os lotes dos medicamentos utilizados, quem fez a punção do paciente, qual o local, na mão, na fossa anticubital, igual está mostrando aí nessa imagem, né? Enfim, tudo isso garante uma segurança ao próprio paciente e também ao profissional. E isso, na maioria dos lugares, é anotado tanto no prontuário físico, né, no papel, quanto no sistema eletrônico, porque poucos são os lugares que já eliminaram completamente os prontuários físicos. O setor de radiofarmácia, se a gente fosse fazer um resumo prático dele, ele consistiria então no processo de eluição do gerador. O que é o gerador? É um recipiente blindado com chumbo que contém a radiação lá dentro. E aí, o que a gente faz para tirar essa radiação de dentro desse gerador? A gente passa uma solução salina. Vai ter uma aula falando só sobre esse processo. Então, basicamente, a gente tira essa radiação de dentro deste gerador e a gente marca o radiofármaco, que é um pozinho branco, né, liofilizado, que vem em frasquinhos que a gente conhece na clínica como kits frios. Então, a gente vai marcar o radiofármaco, a gente vai levar essa radiação para dentro da onde está a solução química que a gente falou lá atrás. E aí, depois disso, a gente vai fracionar esse radiofármaco em diversas doses individuais, porque uma vez que você marca este radiofármaco com uma quantidade lá X de radiação, ele dá para fazer mais de um exame de cintilografia. Então, por exemplo, você vai marcar um radiofármaco e vai dar para fazer 10 pacientes. E aí você vai fracionar essas doses em diversas seringas para aplicar nos diversos pacientes. Na radiofarmácia, a gente vai trabalhar com a retirada das doses, né, de radiação. Então, a gente vai preparar primeiro as seringas ainda vazias, né, vai etiquetar de acordo com o tipo de cintilografia e o horário. E aí, então, a gente vai interpretar a agenda. O que é interpretar a agenda? É ver quais exames que tem para aquele dia, né, para aquele horário. Por exemplo, a gente pega a parte da manhã. E aí, a gente faz algumas continhas para saber o quanto de radiação que a gente vai precisar para marcar cada radiofármaco. Então, ainda dentro do setor da radiofarmácia, depois dessas continhas feitas, a gente faz a rotina,
que é basicamente preparar a bancada, como está ilustrado nessa foto. A gente também realiza o processo de eluição, que também vai estar em outra aula separada, tá bom? Que tem a ver com o gerador de Tecnesse. Basicamente, ele consiste em passar uma solução salina pelo gerador para lavar, né, retirar a radiação de dentro do gerador para a gente poder utilizar essa radiação para marcar, então, os radiofármacos. E o processo de marcação desses radiofármacos, ou seja, transferir a radiação que a gente retira do gerador para os frascos de kits frios que a gente encontra lá disponíveis na radiofarmácia. Então, a gente procede à realização dos controles de qualidade. No caso da radiofarmácia, a gente faz com fitas cromatográficas, que são essas fitinhas de camada delgada. Esse controle de qualidade garante para a gente que a combinação da radiação contendo, né, o radioisótopo que a gente precisa para fazer o exame com a solução química direcionem exatamente aquele radiofármaco para o órgão-alvo correto, que é o que a gente quer estudar. Também garante a não exposição do paciente à radiação desnecessária. Então, a gente consegue analisar se a radiação com que foi marcado o radiofármaco está suficiente, mas não está em excesso. E isso é uma questão de segurança para o paciente. E, além disso, esse controle de qualidade garante a realização das imagens com alta qualidade também, o que corrobora um exame com um resultado mais assertivo. Tudo isso com o mesmo esquema do setor de enfermagem, no sentido de preencher livros de registro, né, para garantir a rastreabilidade do processo. Então, lotes, validades, o profissional que fez, né, que realizou aquela rotina, o horário, tudo isso é anotado. Então, ainda dentro do setor da radiofarmácia, como foi explicado lá no início, há então o fracionamento dessas doses de radiação após a marcação do radiofármaco. E por fim, a gente procede à asepsia do setor e à monitoração dessa bancada que a gente utiliza para fazer o preparo dessas doses de radiação com um detector de radiação chamado Geiger-Müller, que é para a gente saber se tem contaminação ou não, se ocorreu algum acidente, algum derramamento que a radiação a gente não enxerga. Então, isso é para a própria proteção, né, para a própria segurança de nós que estamos ali lidando diretamente com radiação. E aí, por fim, a gente organiza e repõe os materiais utilizados naquela rotina que a gente acabou de fazer. Lembrando que todo esse processo dentro da radiofarmácia é realizado com os profissionais utilizando os equipamentos de proteção individual, o colete de chumbo, as luvas, óculos de proteção, os cabelos presos, né, de preferência usando touca. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, também tem aqui uma aula de radioproteção que eu vou deixar aqui no card. No setor de aquisição de imagens, representado pelas máquinas, a gente realiza os controles de qualidade, que é para preparar essas máquinas para receber o paciente, né, calibradas, estando sensíveis à captação da radiação, para que o exame seja o melhor possível, né, a imagem seja de mais alta resolução possível. E aí esses controles são das máquinas mesmo, eles podem ser diários, alguns outros são mensais e outros semestrais. Isso sempre é realizado para prezar a qualidade do exame. Além disso, a gente aprende a programar os exames em cada máquina, porque, né, cada uma tem um sistema diferente e conforme cada protocolo de cada exame. Então, uma cintilografia renal é diferente da programação de uma cintilografia do miocárdio. E, além disso, os cuidados, né, de protocolo com o paciente também são diferentes. Os tempos entre injeção e imagem, o que a pessoa deve fazer antes de fazer a imagem, por exemplo, né? Ela vai lanchar alguma coisa gordurosa ou ela vai tomar água, enfim.
Essas coisas a gente aprende ali no dia a dia, quando a gente está nas máquinas. Além disso, pode ser que a gente injete ou monitore os pacientes também já posicionados na máquina. Isso acontece fora da enfermagem em alguns casos. Por exemplo, injetar acontece da gente injetar na cintilografia óssea com fluxo, que é para pesquisa de inflamação, por exemplo. Esse exame tem que ser realizado já com o paciente posicionado na máquina, né, com a aquisição de imagens em andamento. E a monitoração, ou seja, a colocação dos eletrodos no paciente durante a aquisição das imagens, é realizada no exame de cintilografia miocárdica, por exemplo. Além disso, a gente preenche os livros de registro, como nos outros setores, com o horário de atendimento, se for necessário repetir ou não as imagens e o horário de liberação desse paciente, quem foi o responsável pela realização das imagens, tudo é anotado da mesma forma. No setor de processamento de imagens, a gente se utiliza de um software para realizar a delimitação da região de interesse nas imagens obtidas nas máquinas e fazer a exclusão de possíveis artefatos. O que é isso? São outras estruturas, né, ou outros órgãos do corpo que possam atrapalhar de alguma forma a interpretação daquele exame. Então, a gente define as melhores posições de visualização dos órgãos, os melhores planos de corte para a imagem. A gente posiciona mais ainda, né? Além do paciente lá na máquina, a gente posiciona o órgão dele numa melhor visualização para o médico nuclear. Então, a gente ajusta contraste, usa filtros, né? Manipula aquela imagem de uma maneira geral e aí sim o médico nuclear vai laudar, que é falar o que o paciente tem, né? Por escrito, numa linguagem médica mesmo, dando o diagnóstico. Isso aí é restrito aos médicos nucleares. A gente, como biomédico, a gente não pode fazer isso. A gente só faz a parte de manipulação das imagens. Eu vou falar então agora para vocês um pouquinho do setor de gestão em medicina nuclear, que eu tive a oportunidade de passar quando eu realizei o meu estágio obrigatório na área. Não são todos os estágios em que eles permitirão que os estagiários acompanhem esse setor, mas eu achei bem interessante e vou dividir com vocês. Então, esse setor, o profissional tem que ter conhecimento sobre radiofarmácia, adequação da agenda à atividade do gerador da semana, porque no caso, esse profissional é responsável pela aquisição de suprimentos, né, como geradores e kits frios. Além disso, ele tem que estar ciente de como é realizado e também ser líder, né, da equipe responsável pelo agendamento dos pacientes, pela realização de encaixes na rotina clínica. Tem que saber sobre o tempo de ocupação das máquinas para a realização de cada exame. Ele tem que saber muito bem como cada exame é nesse sentido, né, de intervalo entre tempos de injeção e realização das imagens, porque ele é responsável geralmente pela confecção da agenda dessas clínicas. Além disso, esse setor engloba o preenchimento de documentos, tabelas e gráficos referentes à qualidade do atendimento. Então, esse profissional também é responsável por essa parte. E ele tem que entender de gestão de processos, projetos, suprimentos, como eu já expliquei, gestão de pessoas, porque geralmente ele coordena uma equipe, facilities, que são serviços que podem ser terceirizados numa clínica ou hospital, tecnologias e marketing. Então, é um setor que engloba diversos conhecimentos. Esse profissional, ele pode ser, por ocupar um cargo de coordenação, responsável por treinamento de equipes multidisciplinares, né? Então, ele pode ter esse papel de interface entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagens e outros biomédicos. Como eu disse, ele é responsável pela confecção da agenda da clínica e também é responsável pela realização de auditorias, que são como se fossem fiscalizações, digamos assim, internas ou externas, que os serviços de saúde sofrem periodicamente para saber se está tudo adequado, né, dentro das normas, se está tudo correndo bem. E é justamente por conta dessas auditorias também que dá-se tanta importância
a questão da rastreabilidade em todos os setores que a gente comentou, de tudo ser anotado, né? A questão também da qualidade é vista nessa parte de auditorias. Então, gente, depois da gente conseguir a nossa habilitação através do estágio ou através de uma pós-graduação na área que também terá o estágio, a gente pode atuar profissionalmente como biomédicos nos setores de enfermagem e radiofarmácia, nas máquinas para aquisição das imagens, no processamento das imagens e na gestão. Basicamente, como a gente viu, o biomédico pode atuar em todos os setores, exceto na confecção de laudos, que é restrito aos profissionais médicos nucleares. Bom, eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês essa aula sobre o estágio curricular em medicina nuclear. Desejo uma boa sorte na vida, agradeço pela atenção e peço para que fiquem ligadinhos aí nos próximos vídeos do canal. Um abraço e até breve!